Muito dentista que vai fazer os concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica acham, teimosamente, que vão conseguir passar nessas provas estudando somente por questões. E nesse vídeo eu vou provar para você por que essa estratégia é furada, por que ela não funciona, por que ela vai resultar em reprovação categoricamente. Mas antes da gente começar para valer aqui esse vídeo, deixa eu me apresentar rapidamente aqui para você. Caso você ainda não me conheça, pode ser que esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui no nosso canal do YouTube, do curso Dentista e Militar, ou até mesmo possa ser a primeira vez que você esteja me ouvindo no nosso podcast, por exemplo. Então, o meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército e sou criador do curso Dentista e Militar. O objetivo do curso Dentista e Militar é ajudar dentistas como você que está me assistindo a alcançar a aprovação nos 3 concursos das Forças Armadas. Eu estou falando aqui dos concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica, esses concursos que eu citei aqui no começo do vídeo. E esse objetivo vem sendo bem cumprido, né, pelo nosso time, por toda a nossa equipe do curso Dentista e Militar, porque a essa altura do campeonato já temos alunos aprovados nos 3 concursos das Forças Armadas. Beleza? Vamos para o que interessa aqui então, né? Vamos para o objetivo aqui do nosso vídeo. Na verdade, até antes de partir para aquela explicação que eu prometi te dar, né, de explicar, né, por que estudar somente por questões não funciona, deixa eu dar aqui um contexto maior para você entender de onde que eu tirei isso, né, de onde que veio a ideia desse vídeo, né? A gente recebeu uma mensagem hoje, inclusive, né? Mas não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de mensagem, né? Constantemente a gente recebe mensagens bem parecidas com essa. E essa de hoje foi o seguinte: falta um mês para a prova da Marinha. Não tem um pacote só de questões no curso Dentista e Militar? Vamos parar para pensar por que essa pessoa perguntou isso? Essa pessoa perguntou isso, obviamente, pelo que ela falou na frase mesmo ali, né? Falta um mês para a prova da Marinha, né? Então tem pouco tempo, então ela quer uma maneira rápida de estudar. E ela acha que estudar por questões é algo rápido, né? E se você for parar para pensar, ler o enunciado de uma questão, né? Analisar as alternativas e tentar acertar a resposta correta, de fato, é algo bem rápido, né? É uma pena que não funciona, tá? Essa pessoa está se iludindo completamente, né? Se iludindo porque ela não sabe ainda que essa estratégia não funciona, ainda mais faltando um mês para a prova. Qualquer estratégia, na verdade, mesmo a estratégia correta para estudar para essas provas das Forças Armadas, não vai funcionar quando falta somente um mês para a prova. É impossível. Mas eu não vou ficar só aqui nas palavras, né? Não vou ficar de bravata aqui. Eu prometi para você que eu ia provar, que eu ia te explicar por que estudar por questões somente não funciona. Lembrando aqui que estudar por questões é legal, é importante, ajuda bastante, mas você não deve estudar somente por questões. Então, vamos começar bem do zero aqui, vamos inclusive partir para algumas definições, alguns conceitos. Eu considero importante fazer isso porque quando você define as coisas, quando você entende do que você está falando, você consegue alcançar os seus objetivos. Se você não definir determinados conceitos, cara, o que você está fazendo é algo burro, né? Algo não inteligente, né? Você não sabe o que você está fazendo literalmente. E as pessoas não param para pensar sobre isso incrivelmente. Então vamos lá, para começo de conversa. Existem 2 tipos de questões para concurso. O primeiro tipo são questões de provas anteriores. Concorda comigo? As questões são cobradas em provas. Aquelas questões abordam determinados assuntos. Esse é um tipo de questão que você pode incluir nos seus estudos. Lógico isso, né? Segundo tipo de questão são as questões inéditas, feitas por um professor, por um curso, certo? Em cima de algum tipo de conteúdo que claramente seja ali um conteúdo, né, preferencialmente falando aqui, né, relevante para aquela prova que você vai fazer. Então, repetindo mais uma vez. Primeiro tipo, questões de provas anteriores, questões que já caíram em prova. Segundo tipo, questões inéditas, feitas por uma pessoa, por um humano, né, que entende do que está falando ali, preferencialmente também, tá? Agora, vamos entender, né, finalmente, por que cada um desses tipos de questão não
servem para serem usadas isoladamente e não vão conduzir à aprovação nesses concursos das Forças Armadas. Vamos começar a falar aqui primeiro das questões de provas anteriores. Por que elas não funcionam isoladamente? Você concorda comigo? Vamos parar para pensar aqui, né? Vamos definir isso aqui na sua cabeça para você entender o que são questões de provas anteriores. Você sabe o que é uma questão de prova anterior? Você já definiu esse conceito na sua cabeça? O que ela representa? Ela só pode representar uma porcentagem mínima de um capítulo de livro que foi cobrado em determinada questão. Você concorda comigo que é impossível uma questão que tem um enunciado, que tem 4 ou 5 alternativas, abordar tudo que está descrito, por exemplo, em um capítulo do Neville de 70 páginas? Você concorda comigo que é impossível uma questão de prova conseguir fazer isso? É impossível. Uma questão de prova anterior, ela só vai abordar uma porcentagem mínima de uma única página daquelas 70 que eu acabei de citar para você. E isso vai se repetir, esse é um padrão, obviamente, que vai se repetir em todas as questões de prova que já existiram e que vão existir nesses concursos. Eu estou falando algum absurdo aqui? Então é óbvio que vai faltar coisa para ser estudada. Porque se você tem um capítulo preferido de uma banca ali que você percebe que tá caindo direto e tal, outros trechos daquele capítulo podem virar questão de prova. Então se você está estudando só o que caiu, e aquelas outras coisas que não caíram ainda? Como que você vai estudar isso estudando somente por questões que já foram cobradas? Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Mas as pessoas, às vezes, não usam a lógica. Né? E detalhe, um capítulo desse que eu citei é apenas um dentre inúmeros, dezenas que podem ser cobrados em uma prova. Então, mais uma vez, reforço, vai faltar coisa desse jeito. Deu para entender? Beleza. E por que questões inéditas não funcionam? Mesmo aquelas que... Imaginem que alguém fizesse, né, um pacotão de questões que abordasse ali, né, todos os assuntos do edital inteiro. Primeiro que isso não é necessário, né, porque a gente sabe que não são todos os assuntos que são cobrados em prova. É uma porcentagem mínima do que está listado em edital. Isso aqui serve para Exército, Marinha e Aeronáutica, que vão virar questão de prova. Uma porcentagem mínima. Tá? Mas mesmo que essas questões abordassem ou os assuntos que caem, né, ou o edital inteiro, essas questões são feitas para quem estudou os assuntos. Como que você vai responder? Qual é a lógica de você responder uma questão se você não estudou aquele assunto antes? Você tem prazer em errar a questão? Você acha isso legal? Você tem alguma pira muito louca, assim, sabe, que te dá um prazer imenso, sabe, de fazer uma questão e errar ela? Você gosta disso? Então por que você faz isso? Questão é feita para se testar. Questão é feita para quem estudou. Questão não deve ser usada isoladamente. O bom uso de uma questão é quando você a utiliza para, de fato, testar o que você tentou entender antes da matéria. Por que você não faz isso? Por que as pessoas não fazem isso? Elas teimam, né? Elas fazem isso porque elas são teimosas. Elas fazem isso porque elas não querem se esforçar. Elas não querem estudar corretamente, porque estudar corretamente dá trabalho, como eu vou descrever agora. Elas não querem fazer isso porque elas não querem aceitar que para passar em concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica, você tem que passar meses, no mínimo, estudando. Em todo o seu tempo livre. Muito, de maneira intensa e focada. Elas não querem fazer isso. É uma grande ilusão. É uma ilusão. A pessoa está perdendo tempo. Ela acha que está ganhando tempo fazendo isso. Na verdade, ela está perdendo tempo de vida. E se aproximando do limite de idade dos concursos das Forças Armadas. Concorda comigo? Pois é. Então, qual é a maneira correta de estudar para esses concursos? E de antemão já vou falando aqui. O que eu vou falar, você não vai gostar. Porque a melhor técnica de estudo que existe para passar é aquela que é mais odiada por todos. Mas eu vou chegar lá, tá? Mas tem dois conceitos
né, que eu preciso passar para você sobre estudar corretamente para esses concursos antes de falar dessa técnica aí, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender, né, o primeiro conceito é que você precisa estudar com direcionamento. E é engraçado, né? Porque eu vejo muita gente falando isso, né? Muito guru, muito pseudo-guru por aí, falando, não, porque você tem que estudar de forma direcionada, né? Cara, o que que isso significa? Isso é muito vago, né? Isso é muito vago, você tem que entender o que isso significa. E estudar com direcionamento, não é que você vai estar com um volante na mão ali, não é isso não. Significa estudar o que cai. Estudar com direcionamento significa estudar o que cai. E por que que você tem que estudar o que cai? Porque quem estuda o que cai, conclusão genial, hein? Acerta mais questões. E quem acerta mais questões, o que é que acontece? Passa na prova. Deu para entender? Tá? E qual é a outra maneira, né, de estudar corretamente também? E aqui eu vou falar daquela técnica de estudo que todo mundo odeia, mas no fundo sabe que tem que fazer, que tem que executar, que é estudar escrevendo. E por que que estudar escrevendo é importante? Porque estudar escrevendo favorece a memorização. Favorece a memorização. Eu vejo muita gente recriminando essa técnica de estudo, inclusive professores na internet. Simplesmente para vender matrícula, enganando a pessoa com, sabe, uma abordagem passiva de só assistir uma aula, de só ouvir uma aula. Pô, isso chega a ser um crime, na minha opinião. É uma grande enganação. Não é assim que se estuda. Inclusive, essas pessoas que falam isso estudaram escrevendo. Esse aqui é o maior absurdo. Cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você consome. Mas vamos definir o que significa isso, né? Escrever favorece a memorização. O que quer dizer isso? Cara, isso significa lembrar do que você estudou no dia da prova. Isso é comprovado cientificamente que funciona. Foi o que eu fiz e é o que todo aprovado faz. E sempre vai fazer, sempre vai ser assim. São as regras do jogo. Se você não aceita isso, esses concursos não são para você. Quem lembra do que estudou no dia da prova, acerta mais questões. E como eu já disse, quem acerta mais questões, o que é que acontece? O que é que acontece? A pessoa passa na prova. Então, volto a dizer, essas são as regras do jogo. É assim que se passa nesses concursos. Eu estou cantando a pedra aqui para você. Se você não quiser aceitar, se você quiser teimar, beleza. Beleza, faça o que você quiser. Estude só por questões. Agora, depois não vem dizer que eu não avisei. Beleza? Se você quer estudar, por outro lado, da maneira correta, eu recomendo que você dê uma olhada nos links aqui da descrição desse vídeo. Porque você vai achar, dentre os vários links que existem ali, o link de matrícula no curso Dentista e Militar. Aí você vai estudar com direcionamento, ou seja, você vai estudar o que cai, e você vai estudar da maneira correta, de uma maneira que favoreça a sua memorização, ou seja, para você lembrar de tudo que você estudou no dia da prova. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.